que mais me deixa preocupado, Strozenberg, em toda a sacanagem, de toda a picaretagem, debaixo dos olhos de todos, porque não dá para se admitir e conceber que dois grupos, o roxo é amarelo e amarelo é o roxo, destruam um clube centenário como o Vasco. É o maior estelionatário do futebol brasileiro, essa venda para 77, essa criação dessa lei da SAF, e principalmente cair na mão de quem caiu. Num processo em que todos nós sabemos que foi fraudulento, tomaram na mão grande, um judiciário cooptado por um grupo, né? Basta ver as aberrações e as decisões que foram tomadas durante todo o processo da eleição de 2020, coisas que você fica assustado quando você vê um juiz sentar no processo de encaminhamento, quando você vê uma juíza dar uma liminar antes mesmo de ter sido antes de ter dado o resultado da eleição, sem contar uma juíza que dá um poder absoluto a um dos poderes do clube, sendo que nós temos 3 poderes do clube para gerir o clube e determinar que uma só pessoa pudesse fazer tudo. O abandono dessa pessoa durante o processo eleitoral. Então, assim, o que mais me assusta, Strozenberg, é que grandes vascaínos estão vendo isso acontecer e parece que não tem força para reverter. Parece que as coisas estão feitas de um jeito que está todo mundo amarrado, o braço atado, a voz calada e as coisas acontecendo. Acontecendo de um jeito que eu digo para você, Pedro, amanhã eu poderei estar no Rio de Janeiro e passar lá em frente a São Januário e ver um complexo de apartamento, de condomínio. Eu passar na Lagoa Rodrigo de Freitas e ver só a lembrança ali do que era o Vasco. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a sede desse povo que está no poder, primeiro por sustentar uma eleição eleitoral que é online, que é coberta de suspeitas. Empresas que foram criadas para fazer essa eleição, entendeu? Isso é que me deixa muito chateado, Strozenberg. Ver que o Vasco, aos poucos, está sendo destruído. E ver que tudo foi feito para destruir. Por exemplo, acabar com o sócio proprietário, a transferência do sócio, a transferência de todos os ativos para a SAF, sufocar financeiramente o associativo, entendeu? E isso está sendo feito e parece que ninguém tem força para reverter isso. Parece que o grupo que está aí é um grupo que tem um poder muito grande que não tem como reverter. E a minha preocupação é de que amanhã a gente não tenha mais um Vasco para torcer. Porque, Stolzenberg, eu não vou aceitar, eu vou morrer, mas eu não vou aceitar o Vasco ter um dono. Porque o Vasco é um clube do povo, a sua origem é do povo. E eu jamais irei aceitar uma pessoa controlar aquilo que o povo construiu. E nós temos N exemplos de como o povo vascaíno manteve o Vasco até hoje. Ô Jefferson, eu concordo muito contigo. Eu também, muitas vezes, fico aqui me perguntando, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de tantas indefinições, incertezas. Acho que junta aí uma preocupação legítima de não prejudicar o Vasco, né? De não gerar um cenário interno de conturbação tão grande que fique ainda pior para o Vasco, mas, ao mesmo tempo, não é possível que a gente se permita ver essa violência ao Vasco, essa ação, né, depreciativa e esvaziante do Vasco e sem fazer uma reação a contento. Infelizmente, eu diria que a gestão passada
E essa gestão também, elas têm uma força muito grande no judiciário, e o judiciário é quem, de alguma maneira, assegurou esses processos, seja no processo de 20, como você citou, na eleição de 20, né, suspendendo a eleição, já transcorrido quase integralmente, né, seu processo de votação presencial legítimo, quanto também, né, nessa gestão, nessa eleição mais recente, assegurando o voto à distância, que eu entendo que é um bom debate, mas o Vasco e o Estatuto do Vasco e as regras, no meu entendimento, nas regras nacionais do meu entendimento, afirmavam que a eleição do Vasco, como em outros clubes vários, precisa ser presencial e não virtual. E isso certamente foi um ponto que favoreceu muito a eleição do Pedrinho, porque os eleitores do Pedrinho não têm esse mesmo vínculo com as sedes vascaínas. Então, lá a gente estava no calabouço, né, Fábio? E a gente via uma movimentação muito maior da chapa Somamos chapa do que da chapa... Muito grande, muito maior. Não. Enfim, então, a força, um primeiro elemento, Jefferson, é a força judicial. Eu acho que é inegável, é indiscutível que a garantia da liminar em 2020 e a garantia de um processo virtual de 2023 mostram a força do judicial que essas duas chapas têm. Outro elemento é a própria sedução e compreensão, de uma certa medida, da torcida e dos associados, de uma ojeriza ao modelo associativo, identificando com maus resultados de futebol e com maus resultados de sustentação. O que não diz plenamente, não retrata plenamente o que a situação acontece, do que o fato demonstra. Mas esse nível de rejeição que a torcida tem se reflete dentro também das mídias e do Clube Vasco da Gama. Então, essa gestão, com todos esses números absurdos, com toda a demonstração de um processo de violência violência institucional ao Vasco, de depreciação do futebol, de vulnerabilidade financeira, ainda assim, a maior parte da torcida, a maior parte da mídia tradicional, considera que o modelo associativo é um modelo que é prejudicial ao Vasco. A gente está vivendo mais dramas no período SAF do que a gente já viveu no período associativo. Mas, ainda assim, o modelo associativo é um modelo visto como de alta rejeição pelo Vascaíno, pela Vascaína. Então, infelizmente, o que eu quero dizer aqui para vocês, dividir aqui com vocês, é a compreensão de que a massa vascaína, seja ela associada, seja ela torcedora avulsa, ela não compreende, ela compreende que um modelo não associativo é um modelo melhor para o Vasco da Gama. E isso dá essa força para essa gestão, que é consequente, que é uma gestão sucessiva, continuada da anterior. Mas ainda assim o vascaíno critica a gestão anterior e não consegue enxergar nessa gestão esse vínculo, essa trajetória, esse segmento. É uma cegueira. É uma cegueira que tem a ver com um olhar viciado, com um olhar preconceituoso e que, de alguma maneira, nos dá um exercício muito, muito mais duro para reverter o cenário vascaíno. Agora,
só para não terminar aí com uma frase, uma imagem muito trágica, porque aí o Davi já diz que a vaca foi para o brejo. E aí, Davi, a vaca ainda não foi para o brejo na minha visão. Aí, Davi. Eu acho que é o contrário. A gente está tendo oportunidade, por uma decisão esdrúxula da justiça, por um contexto impossível de se prever previamente. O Vasco hoje controla o Clube de Regatas Vasco da Gama, naturalmente, e também a Vasco SAF. O Vasco deixa de ser minoritário e passa a ser integrante exclusivo da Vasco SAF. Hoje, o Conselho de Administração é formado apenas por conselheiros do Vasco. Portanto, hoje o Vasco está no poder do Vasco Associativo e do Vasco SAF. Então, esse é um cenário que a gente tem que explorar, que a gente tem que potencializar, na minha visão, naturalmente. Esse é o contexto melhor que a gente pode ter nesse momento, já que a Vasco SAF não vai acabar. A Vasco SAF, ela por lei, só se a lei for alterada, mas ela é uma instância que vai perdurar. Só que a gente tem essa combinação curiosa e pouco provável de que quem controla a Vasco SAF é o associativo. Então, nesse momento, o Vasco é um híbrido, Jefferson. O Vasco ele é ao mesmo tempo a SAF, ele ao mesmo tempo é associativo. O que vai gerar disso, eu não sei, não tenho ideia. Mas é uma oportunidade que, se a gente tivesse muito bem definido o que é um, o que é outro, seria muito mais difícil mudar. Mas como ele já é um híbrido, os próximos dias, as próximas semanas serão decisivos para a gente ver qual é o futuro do Vasco. Só para concluir, Strazenberg, o que mais me deixa preocupado é que essa gestão continuada vende a imagem de que o problema do associativo é a política do Vasco. É criminalizar o agente político, como você, como o Leven, como todos os outros agentes políticos do Vasco. A SAF veio para dizer assim, esse grupo político que dominou o Vasco por séculos e séculos não presta. Olha o que eles fizeram com o Vasco. Nós vamos entrar agora com um modelo de gestão que não vai ter política, entre aspas, sendo que foi a própria política que colocou a SAF dentro do Vasco e foi gerida por políticos do próprio Vasco. E essa ideia parece que entrou na cabeça do torcedor, porque eu antigamente era o defensor de que todo vascaíno deveria votar no Vasco. Eu era um defensor disso. E de tudo que aconteceu de 2020 para cá, eu entendo hoje o porquê do Eurico Miranda não aceitar que isso fosse feito dentro do Vasco. Por um detalhe. O sócio proprietário, aquele que tem o título, aquele que compra a joia, aquele que participa da vida do Vasco, sabe o que é Vasco. Esse torcedor do final de semana, dos 30 segundos do Globo Esporte, para ele só interessa a bola dentro do gol e o título no final do campeonato. Outra coisa para ele não interessa. Não interessa a piscina, não interessa o complexo de São Januário, não interessa toda a história que o Vasco construiu ao longo dos seus 126 anos. Esse cara quer comprar uma camisa mais barata, esse cara que é o jogador de ponta, mas ele é um cara que não entende o porquê de se enfrentar toda uma estrutura. Quando o Vasco quis fazer seu estádio, os caras proibiram de entrar cimento no Brasil para o Vasco não ter estádio. E o Vasco teve que produzir o seu próprio cimento para ter o seu estádio. Quando dizem para o Vasco que o Vasco não poderia disputar um campeonato porque tinha negros no seu time.
Quando dizem para o Vasco, campeão, com direito ao acesso, que para disputar o campeonato teria que ter um estádio, e é feita uma campanha para se comprar um terreno. Olha só, comprar um terreno. Nós não recebemos nenhuma benesse do poder público. Nós não ganhamos um terreno, nós não ganhamos. A gente comprou o que é nosso e construímos nosso estádio. Então, esse torcedor que está aí, que hoje adora a SAF, não tem noção do que é isso. Não tem a noção do que é vestir essa camisa. Não tem a noção de chegar em frente a São Januário e contemplar aquilo que é de mais sagrado para a gente. São Januário é o maior símbolo da resistência do vascaíno. São Januário está na Zona Norte, numa zona considerada uma zona pobre do Rio de Janeiro, como resistência. Os outros foram para a Zona Sul, todos os outros, e receberam benesses do Estado. Então, as pessoas não têm noção do que já aconteceu dentro de São Januário, das coisas que nós somos capazes de construir. A história do Vasco é a história mais linda do futebol, né? A história do Vasco é a história mais linda de um clube que nasce popular, que se consolida popular e que luta pelas suas raízes, né? Eu acho que a gente aqui, todos nós, temos esse vínculo, essa percepção. Tem outros não, tem outros que querem fazer a história do Vasco uma história de um clube sem raiz, um clube sem passado, né? Acho que o que você menciona de São Januário, que vai fazer 100 anos agora, né? Que vai completar 100 anos, é uma história linda, uma história de superação, uma história de resistência. De resistência, exatamente. Então, eu acho que você tem toda a razão e toda a razão na preocupação também. Agora, eu só para não parecer não parecer dizer descortês com o que a gente está vivendo, eu acho que, de alguma maneira, foram muitas mentiras ditas, reditas, foi uma venda do Vasco prejudicial ao Vasco, foi uma venda vil, uma venda violenta, mas eu entendo que nós temos uma história que é maior do que isso, nós temos uma força que é maior do que isso. A minha dúvida é se a gente vai conseguir mudar essa narrativa, mudar essa perspectiva e aí sim construir um clube que tenha essa cara que o Vasco sempre teve, que é, como você disse, um clube popular, um clube vitorioso, um clube que reconhece, respeita e se desafia com os direitos de todas as pessoas no seu redor.